Esse é o Néctar do chorume da redução do bolsonarismo, também conhecido como Vê no Zap. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Vê no Zap. Eu coleto as informações que circulam nos grupos bolsonaristas, textos, áudios, vídeos, memes. Pego tudo, jogo nesse grupo chamado Coluna Garrone, só tem eu, e compartilho tudo isso com você. O nome disso é amor. Vamos começar, 7 de setembro. 7 de setembro, você foi? Eu sei que você foi a Paulista, eu sei que você foi. Você não pode perder um evento, né, patriota? Então essas imagens aqui atrás, você já viu, você já conhece porque você estava lá. Mas por acaso você não lembra, estão aqui as imagens da minha imersão no 7 de setembro, golpista dos bolsonaristas na Avenida Paulista. E esse é o principal assunto nos grupos bolsonaristas. Eu vou começar com uma vinheta que a gente não usa há um tempo, que é a vinheta de Breaking News. Então, menina, manifestação bolsonarista na Avenida Paulista para defender o impeachment de Alexandre de Moraes. E qual é a notícia? Tá aqui. Bolsonaro é aclamado ao chegar à Avenida Paulista para a manifestação de 7 de setembro. Uau! Inesperado mesmo. Então você foi para a manifestação na Avenida Paulista, que é o impeachment de Alexandre de Moraes. Então aqui, ó, fica a dica. Seguem os e-mails de 81 senadores, estão todos aqui. Que tal pedir a eles a colocação em pauta, de imediato, dos mais de 50 pedidos de impeachment dos tagados? Tagados, você sabe o que é tagados, né? Até quando? Até quando? Não podemos parar. Fora Alexandre de Moraes, ditador. Então, vamos lá. É para você mandar para todos os senadores, está aqui a lista, ó. Todos os senadores, supostamente. E eles acham que o senador tem a prerrogativa de botar para votar o impeachment. Pedir a eles a colocação em pauta. Não, essa não é a função. Essa é a função do presidente do Senado. E não se põe 50 pedidos de impeachment, basta um só. E eles acham que quanto mais eles apresentarem, mais chances tem dessa... Mas não faz sentido nenhum, mas para eles faz. E logo embaixo tem aqui uma análise. Você quer entender a situação depois do protesto de 7 de setembro? Tá lá. Não quero ser pessimista, porém vou mandar a real. Tá faltando ponto, né? Mandar a real, ponto. Rodrigo Pacheco não vai dar andamento ao processo, isso é fato. É tudo uma coisa só. Eu acho que a inspiração em Saramago não tem pontuação. Isso é fato. Segundo a obstrução dos deputados, não vai acontecer. Ah, tá bom, isso é fato, ponto. Então, primeiro é isso. Ele não vai dar o processo, não vai dar andamento ao processo. 1. 2. Segundo, a obstrução dos deputados não vai acontecer. E obstrução dos deputados, sendo que impeachment de ministro supremo no Senado. Então, não entendi. Terceiro, nada que seja feito pelas vias legais não vai adiantar. É muito difícil ler isso, gente. Terceiro, nada que seja pelas vias legais não vai adiantar. Então, nada não vai adiantar, então quer dizer que alguma coisa vai adiantar. Só parando o Brasil de ver. Vai parar o Brasil. De novo. 25 de agosto o Brasil vai parar. Você viu o Brasil parando? Vamos parar o Brasil, vai acontecer algo e acampando em Brasília de novo, 8 de janeiro, feelings, aos milhões, acampando em Brasília aos milhões. Fora isso, ou fazemos uma guerra civil ou seremos esmagados, outro fato. Fazendo as pontuações mentais, então, o que a gente tem que fazer? Pacheco não vai dar, os deputados obstruírem, não vai funcionar de fato, porque é o Senado, mas tudo bem. Terceiro, legalidade não funciona. Bolsonarismo defendendo alguma coisa fora da lei, gente, que novidade, breaking news. Então tem que ir para Brasília, tá bom, aos milhões, vai acampar lá, uma guerra civil. Vamos para a guerra civil. Diante de uma manifestação na Avenida Paulista que foi bastante menor do que aquela de fevereiro, segundo aquele levantamento feito pela USP usando inteligência artificial, foi 1/4 do comparecimento daquela manifestação de fevereiro, o que eles fazem? Eles tentam dizer que a manifestação de Brasília oficial, liderada pelo Lula, foi flopada porque tinha pouca gente. De fato, tinha pouca gente. A questão era para ter muita gente? Essa é uma gramática bolsonarista. Brasil, comparações entre desfile desprestigiado de Lula e manifestação da direita no 7 de setembro. Como se desse para comparar a popularidade da extrema-direita com a do Lula através do número de pessoas que participam em manifestações no feriado de 7 de setembro. Bombar feriado de 7 de setembro, convocar as pessoas para ir para o 7 de setembro, dizer que o mundo vai acabar se elas não forem para o 7 de setembro e que é o único jeito delas salvarem o Brasil do comunismo é ir ao 7 de setembro, é uma lógica bolsonarista. Para quem não é bolsonarista, 7 de setembro é o quê? Feriado. E aí, para isso, não basta ter a informação. Você tem que fazer uma troça, uma chalaça
E aqui tem um videozinho pra você rir. É um humor bolsonarista, não é engraçado. Oxe, o que o Xandão fez com os tal 60 milhões de pessoas que votou no Luladrão? Nem os dos grupos foi kkk. Vocês entenderam nessa língua aqui, que se assemelha um pouco ao português, a ideia. E aí vamos rodar o vídeo. Isso é uma vergonha! É uma vergonha! Muito engraçado, tava vazio, então quer dizer que os 60 milhões de votos das pessoas que votou no Luladrão, sumiu os votos das pessoas que votou, tá bom? E aí tem um vídeo, que é um cara muito divertido, por quê? Porque ele é carioca. E ele pega essa mesma ideia, e é um vídeo longuíssimo, eu cortei para 20 segundos, era um vídeo de 2 minutos, que era basicamente ele repetindo a mesma ideia, e achando muito engraçado e tal. Vocês vão entender. E ele, de novo, bate na tecla de a manifestação oficial do 7 de setembro em Brasília foi flopada, tinha pouca gente, então, o que isso quer dizer? Você já sabe, mas ele vai repetir aqui pra você. Aí faz um desfile de 7 de setembro vazio. Porra, como é que esse cara ganhou a eleição aqui, cara? Cadê o povo que votou nesse homem? Será que os convidados aí cada um levou um refrigerante? A gente descobre que a gente foi feito de idiota nessas horas aí, ó. O que as pessoas fazem num sábado, feriado de 7 de setembro? Elas fazem qualquer coisa. Vão aproveitar a vida, vão fazer um amorzinho gostoso, vão passear. Essa coisa de ir para a manifestação e principalmente defender um golpe de Estado, subir num trio elétrico e falar que é imbrochável, e depois se tornar inelegível por usar o aparato do Estado para promover a sua candidatura, isso é coisa de Bolsonaro. Tá vazio 7 de setembro, logo, duplo twist carpado quântico, o Lula não ganhou nas eleições, tá? O Lula não convoca as pessoas, 7 de setembro não é relevante, é uma coisa institucional. Se ele for pensar em números, ele tem que pensar na manifestação que houve na Avenida Paulista. A gramática bolsonarista é gente na rua é importante. E tinha muito menos gente na rua na manifestação de 7 de setembro, se comparado com a mesma manifestação bolsonarista de fevereiro. Mas a lógica não é uma coisa que a gente deve buscar nisso, né, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas. E o divertido é que tem um sotaquezinho carioca, fica muito mais divertido. Você não entendeu ainda, não tá claro. Já teve texto, já teve aquele vídeo, já teve esse cara rindo, então tem o quê? Tem que desenhar para você entender. Tá aqui, ó. Então Lula tá lá. Sem liberdade não existe democracia. O Lula vestido de ladrão. Será que é o Lula mesmo? Porque ele tá com uma máscara. Será que é o Lula? Não sei. Suponhamos que seja o Lula num carro com aqui o brasão, tem a bandeira do Brasil, tem um militar dirigindo e os militares batendo continência pro Lula. Será que você entendeu? Será que precisa explicar? Não sei se está claro o suficiente. Não está claro o suficiente. Temos ainda um especialista que vai explicar a situação para você. Como é que eu sei que ele é um especialista? Porque ele é um homem branco usando gravata com livros atrás. O 7 de setembro repercutiu no mundo. Tem um negócio de guerra na Ucrânia, tem um negócio de guerra em Gaza, tem ataque do Irã, ataque de Israel, você tem um negócio de, como é que chama? Eleição americana, presidente Kamala Harris, Donald... Não. O mundo está repercutindo muito isso aqui. Tá muito, não se fala de outra coisa. O 7 de setembro contra a tirania e a censura repercutiu no mundo. Não adianta o sistema de poder no Brasil fazer historinha de que aquele ato na Paulista não nos abalou em nada. Mentirinha, essa ninguém acredita. Tem aquela música doeu, ai, doeu, ai. O poder judiciário está mandando muito mais nos outros poderes. E o pior, o poder executivo ainda passa recibo disso. O 7 de setembro de manhã em Brasília foi a prova cabal do que está acontecendo. Todo mundo sabe que quem está mandando no Brasil de verdade é a cúpula do poder judiciário, que na verdade segue o que o sistema de poder no Brasil pede que se faça. O presidente Lula ainda promoveu um churrasco, uma churrascada no Palácio da Alvorada para os ministros do Supremo que lá compareceram. E aí, nessa churrascada, o Estadão vazou de que houve ali a gozação de que
todo mundo estava achando graça do protesto de 7 de setembro. Não tem graça. O recado da Paulista foi muito claro. 7 de setembro teve ampla repercussão internacional e foi isso que apavorou o sistema de poder no Brasil. Só o jornal Wall Street Journal, só para pegar disse que o STF e Moraes estão imersos na política até o pescoço. É um país que se tornou um pária internacional em termos democráticos e que pode acabar sofrendo aí sanções políticas e econômicas. Vamos restabelecer realmente a pacificação nesse país. Pacificação. Pacificação é assim, uma pessoa comete crime, é punida por isso, isso aqui é anistia. É basicamente, como é que pacifica? Não fazer com que as pessoas paguem pelo que elas fizeram. Vamos lá. Aí ele diz que quem está mandando no Brasil é a cúpula do Poder Judiciário, mas ao mesmo tempo ele diz que essa cúpula do Poder Judiciário segue o sistema de poder e faz o que esse sistema de poder manda. Temos uma dúvida, quem manda é a cúpula do Poder Judiciário ou é o sistema de poder? Ele acrescenta, saiu uma matéria no Estadão que falou da churrascada do Lula com todo mundo que estava lá assistindo a parada de 7 de setembro. Nesse momento, o bolsonarista acredita no Estadão. Quando não concorda, ele diz que está mentindo, é fake news, é o duplo pensar bolsonarista. O Estadão tem credibilidade só quando fala alguma coisa com a qual concorda. Disseram que o povo riu da parada de 7 de setembro. Há motivos para rir? Se você está olhando as imagens aqui atrás, provavelmente você já achou algum motivo para rir. Se você ainda não achou motivo para rir, eu sugiro que você assista ao vídeo que eu fiz essa semana, que é a minha imersão na protesto, manifestação golpista, bolsonarista. Há sim muitos motivos para rir, então vamos ter que discordar. Ele falou, né, o mundo está falando muito disso, não se fala de outra coisa. Eleição americana? Não, teve o debate Trump e Kamala? Não, ninguém está falando disso. Estão querendo saber da parada. E ele cita o Wall Street Journal, de novo, citou a grande mídia que é fake news, sabe? Que mente, Illuminati, George Soros, Bill Clinton, Bill Gates. Nessa ele acreditou. E ele, segundo ele, eu não pago a assinatura do Wall Street Journal, então eu não pude conferir. Ele disse que o Wall Street Journal disse que o STF age politicamente. Que é um debate interessante. Mas, nesse debate, onde é que entrariam o terrivelmente evangélico e o Cássio com K? O Bolsonaro, claramente, quando indicou os dois, disse que tinha parte deles no Supremo. Isso não é agir politicamente. Politicamente é o que os outros fazem. Quando o Bolsonaro indica alguém que diz que é alinhado político dele, como é que a gente chama isso? Patriotismo. Isso mesmo, Selminha. E o Brasil é um pária internacional, você não sabia? É um pária. E segundo a legenda, é um pária com E. Não acreditem nessas legendas, a inteligência artificial ainda não é perfeita, ainda bem porque assim eu tenho trabalho. E estão vindo sanções aí, sanções, aguardem sanções. O Lula vai discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU, será que vão prender o Lula lá? Talvez, né? Porque o Brasil é um pária internacional, e ele vai lá e pede a pacificação. O que eles chamam de pacificação, nós terrabolistas chamamos de impunidade. Anistia para os presos políticos. Depois da micareta golpista do 7 de setembro, o Bolsonaro divulgou o vídeo em que o Pablo Marçal é chamado de comunista e diz também que ele tem vínculos com o PCC. Nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, eles discordam, porque nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, premissa, o Ricardo Nunes, do MDB, o atual prefeito de São Paulo, é comunista. E aí tem um vídeo aqui que eu não vou rodar, que é um vídeo daquele canal da revista Faroeste, e é uma pesquisa de um instituto que ninguém conhece, e segundo o instituto que ninguém conhece, que foi criado anteontem, o Pablo Marçal está ganhando. E aí tem a análise do bolsonarista em cima desse vídeo que eu não vou rodar. E diz aqui, vamos por parte. Com Marçal e Boulos, por que chama de Boulos? Isso foi depois daquela história do hino nacional. A cantora cantou o hino com gênero neutro. A partir disso, eles chamam Boulos de Boulos, como eles chamam o Lula de Lulê. Com Marçal e Boulos, no segundo turno, boa parte do eleitorado do Nunes são tucanos do bico vermelho. Não faz muito sentido, né? Então se suponhamos que Marçal e Boulos
cheguem ao segundo turno, ponto. Boa parte do eleitorado do Nunes boa parte né, querido? Boa parte é de tucanos com bico vermelho. São mais fácil votar no Boulos do que no Marçal. Até porque o Nunes sempre foi de esquerda. Você já sabia disso. Se você viu o vídeo da semana passada, você sabe que o Nunes é comunista. Então, o Nunes é de esquerda comunista, mas acredito que o povo de bem e trabalhador seja a maioria. Que matemática é essa? Eu não sei. Porque a pessoa que vota no Nunes comunista no primeiro turno, ele vai para o segundo turno. E o Boulos é comunista mesmo. Mas no segundo turno, ele acredita que os comunistas que votaram no Nunes e no Boulos vão da maioria para o Marçal. Como é essa matemática, eu realmente desconheço. Tem uma mensagem aqui para falar da doutora Deolane, que foi presa, foi solta, foi presa, foi solta. Neste momento em que eu gravo, ela está presa. Mas nesse momento em que a mensagem foi publicada, ela estava solta. E diz aqui: Deolane, que participou na lavagem de 3 bilhões de reais para traficantes e corruptos, saiu do presídio e foi para a prisão domiciliar em 5 dias. Prisão domiciliar porque ela tem filho menor de 12 anos e ela cuida do filho, então é a regra, não é mesmo? Débora, que escreveu Perdeu o Mané com um batom e uma estátua, está há mais de 500 dias em um presídio, longe de seus filhos pequenos. É interessante porque eles tentam reduzir o 8 de janeiro a isso. Uma mera senhora que pintou de batom a estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal. Quando você procura imagens dessa senhora aqui, você vai ver, e ela registrou, e os bolsonaristas têm a estranha mania de produzir prova contra si mesmo. Ela registrou prova contra si mesmo e registrou prova contra o marido dela. E não era só isso, tá? Tinha muitas coisas mais cabeludas, mas eles querem reduzir. No 8 de janeiro, eram pessoas tão incompetentes, eram velhinhas, eram pessoas tão incompetentes, que a gente não sabe nem como elas conseguiram chegar até lá. Eram tão incompetentes, mas andaram, pra que anda pra caramba. Se você for pensar o QG, onde era ali, em frente ao QG do Exército, até as planadas dos ministérios, é longe. Mas eles tentam botar como se fossem pessoas absolutamente incapazes, muito incapazes. Tem uma ideia que eu vou passar rapidinho, não vou rodar o vídeo também, mas só para deixar essa ideia clara, que é uma ideia muito comum, que é a ideia de que estão querendo censurar, e tem um vídeo aqui que vai sair do ar a qualquer momento. É um vídeo do senador Alessandro Vieira, que é do Sergipe, e ele fala dos gastos do Supremo e tudo mais. É um vídeo, vou rodar um pouquinho aqui, ó. 41.650. Então ele fala dos gastos, do custo que é sustentar ministros do Supremo. E é interessante que quais ministros ele escolhe? Só os que eles não gostam. Que tem aqui o Barroso, o Toffoli, o Gilmar, o Alexandre de Moraes e o Fachin. O terrivelmente evangélico e o Cássio Conká não abriram mão desses benefícios. Mas por que não tem aqui a cara deles, né? Só é caro quando você gasta com alguém com quem você não simpatiza. Essa é a lógica. Diz aqui, o vídeo retirado é esse aqui. Retirado. É o vídeo de uma fala de um senador dentro do Senado. Foi retirado. Esse foi o vídeo que o Alexandre de Moraes mandou apagar. Vamos todos postar nas redes. Quero ver ele mandar apagar de milhares de pessoas. Clique nos 3 pontinhos para passar para 5 pessoas de cada vez. E aí já faz um esquema de pirâmide. Esse vídeo supostamente censurado, pegue, replique, e repetindo essa ideia de que há uma perseguição. E diante do STF, que é uma coisa horrorosa, temos aqui uma campanha, e diz aqui, com uma musiquinha, ó. Musiquinha de terror, com uma coisinha aqui meio psicodélica, de tomei uma ayahuasca, e tem a cara do Barroso. Tá na hora do povo se levantar. Só lembrando que este sujeito tem um vale alimentação de R$90 mil por mês, não sei se é verdade. R$11 mil de auxílio aluguel, talvez. E direito a 220 funcionários ao seu dispor, incluindo um só para ajeitar a sua toga. Será que é verdade? Só que assim, por que só o Barroso? Os direitos do Barroso são direitos de todos os outros ministros, né? Os 11 ministros do STF custam 700 milhões ao bolso do brasileiro só com regalias. Não é só com regalias, enfim, é uma coisa mais complexa que isso, mas de qualquer forma, levante nacional. Você parou o Brasil no 25 de agosto, você foi à manifestação dos bolsonaristas golpistas contra o Alexandre de Moraes no 7 de setembro, e agora você vai fazer um levante nacional, tá? Para acabar com as regalias do Supremo Tribunal Federal. Tá fazendo o quê? Tá ocupado? Então, você é uma pessoa desocupada. Então, temos aqui uma sugestão para você, tá? Levante nacional. Vamos levantar, Brasil? Acorda, Brasil! Hoje tá mais curto, tá? Porque eu tô absolutamente exausto.
a cobertura, esse tipo de cobertura na rua, sozinho, no calor, com medo de ser agredido, falando ao vivo, andando pra caramba, eu fico morto. É um cansaço sobre-humano. Então tá mais curtinho vir no Zap, tá? Eu posso estar um pouco mais chateadinho, com incapacidade de fazer piadas. Pode ser... É culpa do bolsonarismo que me estressou demais e me cansou demais. Mas vamos lá. Hora da conspiração cabeluda. Fake news, eles entram aqui quando a conspiração é cabeluda. E eles são cabeludos e não binários. E quanto mais eles rebolam, mais cabeluda é a conspiração cabeluda. E, menina, ninguém te contou. Tem eleição americana. Tem queimado o Brasil inteiro pegando fogo. Tem protesto golpista no 7 de setembro. Eleição americana. Tem eleição no Brasil para Marçal. Essa notícia passou batida, ninguém deu essa notícia, impressionante. Então eu tenho que dar para vocês aqui, com a ajuda dos meus queridíssimos fake news. E cadê a notícia? Até perdi, gente. Cadê a conspiração cabelu? Aqui. Passou batido. Sabe o câncer? Câncer é um nome guarda-chuva para várias manifestações, né? Mas eles... Câncer. Enquanto tá todo mundo falando dessas coisas todas... Veio a cura do câncer. Ai, você não sabia da cura do câncer. Ai, que bom que você assiste o Vê no Zap. Que bom que você assiste, porque aí você fica bem informado. Bem mal informado. Então tem a cura do câncer. E o que cura o câncer? Já curava Covid. Agora cura câncer também. Exatamente. Ivermectina. Um renomado professor de medicina confirmou que a droga milagrosa... Entre aspas mesmo. Droga milagrosa, entre aspas. Ivermectina foi usada com sucesso para tratar e curar pacientes com câncer em estado terminal. Não é qualquer câncer não, hein? O anúncio bombástico foi feito pelo Dr. Paul Marik, um médico americano e reverenciado professor de medicina, com letra minúscula. Eu acho que, nesse caso, cabe a letra minúscula. Falando sobre o avanço durante uma nova entrevista, Marik revelou que os médicos ficaram surpresos ao ver que o câncer havia desaparecido em pacientes que receberam ivermectina. Como que você comunica o mundo da cura do câncer? Numa entrevista. Marik, ex-médico de cuidados intensivos do hospital que também atuou como presidente da divisão de medicina pulmonar e de cuidados intensivos da escola Virgínia, revelou que pacientes com câncer grave se recuperaram completamente após receberem ivermectina. E agora, depois da penicilina, a gente sabe o bem que a penicilina fez, né? Basicamente um antibiótico poderosíssimo. Depois da penicilina, a ivermectina é frequentemente reconhecida por ter maior impacto na saúde humana. Então, depois da penicilina, depois disso, ivermectina. E o câncer foi curado, tá bom? Cura do câncer, você não sabia. Tá sabendo agora. Por quê? Você viu no Zap. Antes de ir pro Vê no Zap interativo, vou explicar isso aqui da ivermectina parece uma maneira de limpar a barra daqueles negacionistas que disseram que a ivermectina curava Covid. Não curava, mas agora tudo bem que não curava Covid, agora cura câncer. É isso. Vamos pro Vê no Zap interativo? Vê no Zap interativo, quero que vocês comentem um vídeo, um corte do Lula confessando. Você não viu em lugar nenhum, o Lula confessando. Você vai comentar pra mim, mas você tem que comentar rápido, sabe por quê? Porque eles vão tirar do ar, vão tirar esse vídeo, tá aqui, vou ler pra você. Irão fazer de tudo para censurar esse vídeo, onde Lula confessa seu crime, assim todos aqui já sabem o que fazer. Senta o dedo, patriotas, sentem o dedo, patriotas. Vamos salvar a democracia desse ditador. Esse ladrão confessa que distribuiu 300 bilhões de reais para roubar as eleições. O Lula confessou que usou 300 bilhões de reais para roubar as eleições. Vê no Zap interativo, você comenta e eu leio no próximo vídeo. E eu só leio de quem é inscrito no canal. O Vê no Zap fica por aqui, um beijo, tchau. Até a próxima. Comenta. Sabe, eu na verdade, fui candidato agora nas eleições porque eu tinha consciência que a única chance de derrotar o fascismo era eu. A última chance. Porque, Silvana, você sabe quanto de recurso foi colocado
nos últimos 2 anos para tentar ganhar as eleições, o equivalente a 60 bilhões de dólares. Eu vou traduzir em reais. 300 bilhões de reais. Na tentativa de não perder as eleições, comprando voto, dando dinheiro para taxista, para motorista, distribuindo para todo mundo, sabe, fazer isenção, fazer desoneração. Perdeu. Perdeu as eleições e eu vou contar uma coisa para você, não vota mais. Porque esse povo vai ter que aprender a gostar da democracia.